Olá, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo este vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo, de fato, esse vídeo. Meu nome é Alexandre, eu faço desculpa, eu faço às vezes pequenos vídeos, aliás, não pequenos, né? Às vezes são muito grandes, que às vezes entra num assunto e o assunto fica interessante. E eu faço esses vídeos para mim mesmo, porque eu sei que no YouTube não tem nenhum interesse de ninguém, ninguém se interessa por isso e vai ficar esquecido lá. Mas eu faço para que eu possa poder pensar e meditar. Então isso aqui é o que eu penso, é o que eu acho sobre os assuntos que eu falo. É só apenas uma coisa que eu reflito e fico pensando e fico meditando. Que a gente tem que meditar, falar e pôr para fora aquilo que a gente pensa. Para às vezes a gente mudar de opinião e mudar de pensamento. Porque quando a gente é jovem, quando a gente é criança, pensa de um jeito, quando é jovem, pensa de outro. Conforme a gente vai amadurecendo e crescendo, a gente vai entendendo muitas coisas que a gente antes não tinha percepção. A gente não tinha uma visão e não sabia como é que as coisas funcionavam. E uma dessas coisas que eu tenho pensado muito é a respeito do valor. O valor do dinheiro, o valor verdadeiro, o valor real do dinheiro. Como é que funciona esse valor real? Como é que o dinheiro ele tem valor? Porque se formos pensarmos como surgiu esse valor, como é dado valor real às coisas, existem várias formas, existem várias filosofias, correntes de pensamento, vários povos e religiões tratam do assunto de cada um à sua maneira. Mas para mim, a maneira mais correta de se pensar nisso é na forma que Deus instituiu. Qual é o valor? Do que nós conhecemos na história, do que nós conhecemos, do que o mundo deixa a ensinar, deixa passar como história, do valor real do dinheiro, de como surgiu. Surgiu através das trocas. Produtos e mercadoria eram trocadas entre as pessoas e não tinha um valor real, não tinha nada ou algo atrelado a um valor, mas que com o passar do tempo, aparecendo metais preciosos que nem ouro, prata, começou a se atrelar um valor das coisas. Então o ouro, de uma certa forma, passou a ser usado como uma forma de estabelecer um valor real, um valor comercial entre venda e troca de mercadorias e produtos. Então quem tinha mais ouro, quem tinha mais prata,
quem tinha mais esses minérios tinha um valor, tinha obtido um valor real. Depois, no futuro, pela escassez e pela falta desses minérios, foi fracionando, criando uma fração para poder diminuir o valor, que é diminuindo a pureza dos metais, então diminui o seu valor. Quanto mais puro, mais valor. Quanto menos puro, menos valor. Aí chegou o momento que tiveram que criar a moeda em papel. Não vou entrar na história, a história é interessante, mas não posso entrar, porque senão o vídeo fica muito grande. Então, o valor da moeda, o valor do papel, teve que ser atrelado a alguma coisa também. Acabou sendo atrelado ao ouro. Depois, com a modernização cada vez mais, com o advento das novas tecnologias, principalmente as tecnologias de locomoção, que nem motores, o petróleo passou a ser o valor no mercado. Todo o dinheiro de papel, todo o dinheiro passou a ser atrelado ao valor do petróleo. E hoje nós temos uma grande moeda, que é o dólar, que é atrelada ao valor do petróleo, petrodólar. Mas eu quero dizer que esse conceito, ele é um conceito errado, ele é um conceito que esconde por trás dele algo em que a nossa geração não se percebe, nem mesmo entre os cristãos e os crentes. Isso é percebido que o valor real das coisas, não pensando como socialista ou comunista, que de certa forma isso foi usado de uma maneira para poder enganar as pessoas do verdadeiro e real valor, para poder aplicar na vida das pessoas esse pensamento, essa forma de se pensar sobre o valor real das coisas. E isso foi usado para o lado financeiro para obter um controle. Uma ideologia foi criada em cima disso. Uma verdade foi usada pela metade para poder criar uma ideologia comunista marxista, para dar apoio, porque isso faz sentido, mas por fazer sentido na cabeça e na mentalidade comum das pessoas, as pessoas foram enganadas por Karl Marx e posteriormente os seus alunos, que introduziu uma filosofia do conceito do valor real do trabalho, mas que conduziu eles a instalar a ideologia comunista maldita, socialista em todo o mundo. Para falar do valor real das coisas, nós precisamos voltar lá no primeiro casal, porque tudo começa lá. Tudo começa lá com nossos primeiros pais, que é Adão e Eva, porque o valor verdadeiro
dado às coisas, ele é um valor que tem um caráter infinito. Não tem como você calcular. É algo que transcende a nossa capacidade de raciocinar e pensar. Nós podemos apenas ver uma parte, um pedaço, e a partir desse pedaço a gente pode fazer conjecturas e tentar criar uma filosofia de pensamento, tentar construir algo em cima desse pedaço, porque nós não somos capazes de ver o todo. Porque aquilo que é infinito não pode ser analisado por algo finito, que somos nós. Aquilo que é infinito só pode ser analisado e visto a partir de algo maior do que o próprio infinito. Então, para mim, se não tem como ser calculado, então, logicamente, isso vem de algo superior, isso vem de algo maior do que o que nós podemos imaginar ou pensar ou calcular. Vamos imaginar, vamos pensar no primeiro casal, Adão e Eva, no paraíso, no jardim de Deus. Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra, a partir do verbo. João vai falar disso, porque no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E tudo foi feito a intermédio dele. E sem ele, nada do que existia foi feito. No texto mais embaixo, do mesmo texto, João do 1, Evangelho de João capítulo 1, vai dizer: ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Quer dizer, o próprio Deus que nós cremos veio na pessoa do seu Filho para tudo aquilo que já era seu. E aquilo que era seu não recebeu. Mas todos quanto o recebeu, Deus deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus, ou o poder. Adão e Eva, no Jardim do Éden, foi dado a Adão a incumbência, foi dado a Adão a tarefa de cuidar do Jardim do Éden de Deus. Então Adão tinha que prestar um serviço a Deus. E Adão era como a imagem e semelhança do próprio Deus. E ele tinha que trabalhar cuidando desse jardim. E esse trabalho no jardim de Deus era um trabalho que demandava um esforço, mas não um esforço penoso, não um esforço ao qual a energia desempenhada, a energia que ele gastava, não vinha de si próprio. Era a energia que vinha do próprio Deus, porque ele foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. E Deus deu aos animais do campo toda a relva do campo para eles comerem e se alimentarem. E ao homem Deus também deu de todas as frutas do jardim podereis comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Delas não comerás, porque no dia que nela tocares, certamente morrerás, que está lá no original, é morrer 2 vezes. Então, a energia que Adão e Eva recebiam para desempenhar o papel de governador, trabalhador, propagador da ordem geral de Deus, de cuidar, lavrar da terra, manter o Jardim do Éden ou expandir o Jardim do Éden, cuidar dos animais,
Essa energia vinha daquilo que o próprio Deus proveu a eles. Deus proveu o alimento. Adão e Eva não precisavam de mais nada, porque o próprio Deus era suficiente para a sua própria vida. Não necessitava de troca, não precisava de um valor, porque o valor real estava naquilo que eles eram perante o seu Deus Criador. O valor verdadeiro, a energia, a disposição, o trabalho, era tudo de Deus e se voltava para Deus. Eles trabalhavam para a glória de Deus, para que Deus fosse cada vez mais glorificado e amado por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez, pelo Deus Criador dos céus e da terra que Ele é. Então, do próprio Deus vinha a sua própria força para Ele fazer seu trabalho, a mão de obra vinha do próprio Deus. Ele comia e se alimentava daquilo que Deus mantinha e provia para eles dia a dia. Mas o pecado entrou. E quando o pecado entrou, o pecado destruiu essa relação, porque trouxe a morte. E com a morte, a separação. Então Deus se ausentou, tirou o homem da fonte de vida que era Deus, a fonte gratuita e constante, um valor infinito, é isso que eu chamo de valor infinito, é o cuidado e o amor de Deus pelos seus, o qual não tem como se contar e não tem como medir. Então eles foram expulsos dessa fonte de energia, dessa fonte de vida que os mantinha, para uma terra fora do jardim, amaldiçoada, o qual agora ele vai ter que viver do seu suor. Ele vai ter que trabalhar. É aí que aparece a questão do valor financeiro. Porque ao sair do Jardim do Éden, Adão e seus filhos e esposa tiveram que trabalhar, tiveram que dispor energia, seu tempo, sua vida, a um trabalho para obter o seu próprio sustento. Ele teve que trabalhar, ele teve que suar, ele teve que gastar a própria energia do seu corpo em seu próprio, para seu próprio benefício, o qual antes ele não precisava trabalhar, ele não precisava sofrer a perca, o desgaste do seu corpo para obter o seu próprio bem, porque essa própria energia vinha do próprio Deus, através de todo o alimento. É por isso que ele teve que sair do Jardim do Éden. Ele teve que ser colocado para fora, para que ele passasse a provar da sua própria autossuficiência, para se auto-manter. E essa energia, esse trabalhar, é que vai gerar um valor. Porque não ficou só em Adão e Eva. Eles tiveram Caim e Abel. Caim matou o próprio irmão. Já no motivo de relação de trabalho, onde um era pastor de ovelhas, cuidava de animais, e o outro era agricultor. Cada um desempenhava a sua energia. E cada um pegou do que era dele mesmo,
da própria energia que ele se dispôs, do melhor do que eles tinham para oferecer, e levou diante de Deus. O sacrifício, eu já tenho outros vídeos no mesmo canal falando a respeito do sacrifício e o propósito do sacrifício. É só vocês voltarem nos outros vídeos que vocês vão ver. Então essa disposição, o desgaste de trabalhar, de produzir o melhor na terra dura, na terra árida, era pegar aquilo que era o melhor que você produziu, a sua fadiga, a sua canseira, a sua energia. Você produziu algo excelente, então você pegava aquilo que era o seu melhor e oferecia como se fosse um pagamento a Deus pelos seus próprios pecados, que eram perdoados através do sacrifício. Porque todo sacrifício apontava para a vinda do Messias, para a vinda do Cristo, o filho prometido da mulher, o filho do homem, que era um cheque em branco que Caim e Abel depositavam na presença de Deus, ao qual Deus perdoava os pecados deles, através da vinda de Cristo no futuro, eles crendo que ao dar, eles tinham que dar o quê? Eles tinham que dar o melhor, eles tinham que dar a parte melhor, porque isso representava o que Deus ia dar em resgate da vida deles através da fé que eles estavam exercendo, através daquele sacrifício. Então, esse é o valor real das coisas. É você trabalhar na sua vida, você fazer o melhor para que isso seja devotado a Deus, para que seja de uma forma colocado a Deus. Mas lógico que isso, depois da morte de Cristo, muda, porque Cristo, como a representação do melhor, do valor infinito, do esforço infinito que Deus ia exercer para nos salvar. Por isso que esse esforço ele tem um valor infinito, porque não tem como você calcular, porque todo esforço de Adão e de Caim e de Abel era um esforço, mesmo que limitado, mesmo que sofredor, era para a glória e para o louvor de Deus em agradecimento pelo que Deus fez na salvação deles. Então Deus aceitava isso em troca, porque sabendo que ao oferecer o melhor do seu esforço, aquilo que era mais precioso das suas vidas, que é o seu trabalho, eles estavam devotando a Deus. Toda a sua vida, todo o seu esforço, toda a sua energia estava sendo devotada a Deus. Mas nem todos os homens permaneceram assim, porque Caim foi o primeiro homem a não oferecer a Deus o melhor do que ele tinha. Não oferecer a Deus do melhor que Deus exigia, que era o sacrifício de sangue. Ele deveria, de fato, sempre levar um cordeiro, porque Paulo fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Caim deveria ter usado as suas coisas, o seu esforço físico, tudo que ele produziu de melhor, e juntamente com aquilo oferecer também a Deus e comprar do teu irmão o melhor do irmão, o melhor do esforço do irmão, e oferecer também a Deus como se fosse dele. Porque haveria e sempre houve necessidade de derramamento de sangue para haver perdão e remissão de pecado. Porque é isso que há lá na cruz. Então, ele falhou nisso. E toda a raça de Caim depois vai falhar nisso também. E por isso vem o dilúvio e a destruição. Então, o valor verdadeiro das coisas está no esforço, é na energia que você desgasta, é a energia que você faz, porque isso é para ser voltado
esse esforço, era para ser que nem no Jardim do Éden, era para ser exclusivo a Deus e não aos homens, e não colocar coisas que represente esse valor, no caso, o ouro, a prata ou o dinheiro. E mais para frente vai aparecer algo mais terrível ainda, que já estão preparando, que é o que eu quero chegar no final desse meu pensamento e raciocínio, é entender qual é o real valor que vão dar e já estão preparando para dar esse real valor a esse esforço físico. Então, todos os homens sempre lutaram para dominar e ter o domínio das pessoas, para obter o valor da energia, da disposição, do trabalho delas para si. Porque com isso, eles faziam com que as pessoas deixavam de glorificar Deus e iam glorificar ou a si mesmo, num mundo sem o conhecimento do Deus verdadeiro, sem oferecer ao Deus verdadeiro, ou oferecia a deuses pagãos, a deuses estranhos, ou oferecia a um rei que se declarava Deus, e todo esse trabalho e todo esse esforço era dedicado a esses deuses estranhos. Assim, desviando do propósito verdadeiro, que todo o nosso esforço, toda a nossa energia, todo o valor disso tem que ser dedicado a Deus e aquilo que Deus quer, e tudo isso era dedicado à idolatria, ou a homens, ou a si próprio, sem ser levado e sem ser dedicado a Deus. Então, o verdadeiro valor é o valor da energia, é o valor do que você dispõe a trabalhar, é o valor das coisas ao qual você pode trabalhar e obter. A quantidade de valor ela pode aumentar ou diminuir dependendo da sua capacidade de trabalho, disposição intelectual que você possa exercer. Esse valor pode ser direcionado à idolatria, pode ser direcionado a governos, pode ser direcionado à religião e pode ser direcionado a você mesmo, ou a Lúcifer, ou a qualquer outra coisa. Mas o correto disso é ser totalmente direcionado a Deus e nunca a homens. Nunca atrelar ao valor da sua energia a coisas e bens materiais. Mas sempre ter ciência de que o que você faz, no princípio de tudo, era um esforço a Deus e não um esforço a si mesmo e a sua própria autopreservação ou a preservação de qualquer ser humano, ou governo, ou Estado, ou religião. Mas era para ser somente e exclusivamente ao Senhor Deus. Mas isso existe um propósito, e Deus assim permitiu, e Deus assim o está deixando. Mas isso não quer dizer que nós somos obrigados a viver e aceitar essa forma de vida, o qual também, dentro das igrejas, esse conceito está escondido e não é falado, e não é ensinado. E por isso muitos não entendem e trabalham para o seu próprio esforço, trabalham para o seu próprio estômago. E muitos líderes, e muitos missionários, e muitas pessoas têm trabalhado para o seu próprio esforço, para a sua própria autossobrevivência. Vou fazer outro vídeo, porque tem muito mais que se falar, tem muito mais. Então essa vai ser a primeira parte, e depois eu vou ter a segunda parte.